Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula. Hoje é a lição de número 5 dos jovens. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022, quando estamos estudando. Já passo aqui a justificar a ausência do meu amigo, o pastor Juliano Fraga. Ele está atendendo a agenda, por isso não pôde estar conosco nesta ocasião. Mas, na próxima aula, com certeza o pastor Juliano estará conosco. Somos aqui de Campinas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas. Esta pré-aula é para todas as pessoas que querem estudar a Bíblia Sagrada. Vamos lá então para o início, o tema, o segundo sinal, o Simeon de Cristo, a cura do filho do oficial. Estaremos então estudando hoje sobre um dos 7 milagres que João narra no seu livro. João descreve aqui alguns milagres. Lembremos-nos das aulas anteriores, onde nós falamos qual era o objetivo do evangelho que João escreveu. Por isso que é importante, você que está vendo pela primeira vez este vídeo, você pode entrar aí na playlist do canal e acessar as aulas anteriores da EBD. Você encontrará todas aí bem facilitadas para que você possa também estudar. O texto principal da lição de hoje está registrado dentro do contexto da nossa lição. Claro, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 53, quando o oficial diz assim: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Eu vou me eximir de comentar a respeito do comentário neste momento, uma vez que falaremos a respeito dele no decorrer da lição. Mas o resumo da lição, ele diz o seguinte: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Veja, meu caro amigo, professor, irmão, irmã, aluno que está participando aqui neste momento. A falta da fé, ela impede, ela priva o aluno, o irmão, ela nos priva de receber a graça, de receber poder e de receber milagre. Se houver falta de fé, como aconteceu em Nazaré, Mateus capítulo 13, versículo 58, a palavra de Deus diz que ele não operou o milagre ali por conta da incredulidade deles. Então, se não crer, não pode haver milagre. Se não crer, não tem graça. Se não crer, não tem poder. Para receber poder, precisa crer. Para receber a graça, precisa crer também. O que seria esta fé que nos dá graça, que nos dá poder e nos permite ver, participar de milagres? Esta fé, ela é exatamente uma convicção fundamentada no ouvir, bem como uma persuasão muito rígida, firme e ainda uma submissão. Como que seria esta convicção fundamentada no ouvir? Ouvir do quê? A voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho uma convicção fundamentada nele, não em promessas naturais, humanas, promessas lógicas, que sabemos que a ação aqui gerará determinada reação ali. Não, nós cremos como escreveu o escritor aos Hebreus, que ele diz: ora, a fé é o firme fundamento. Vamos ler na versão NTLH, que é a versão traduzida na linguagem de hoje. Esta versão, ela traz uma definição bastante interessante. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Olha, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Até aí tudo bem, temos certeza que vamos receber algo. Mas ela é prova de coisas que sequer existem, de que coisas sequer se pode ver. Isto é fé.
Encontramos na Bíblia também, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 23, Paulo falando sobre a fé como confiança. O mesmo Paulo, no mesmo livro de Gálatas, agora no capítulo 5, versículo 22, quando ele está tratando das obras da carne e do fruto do Espírito, no verso 22, ele fala da fé no sentido de fidelidade. Então, existe outros tipos de fé, sim, mas essa fé miraculosa, de operação de maravilhas, esta fé é a que nós estamos tratando hoje nesta aula. E a fé, meus queridos, ela é uma virtude. Ela é uma virtude essencial para a vida do homem. Não pode faltar na vida do cristão. Mas o que seria essa virtude? Virtude é uma qualidade moral particular. Por que particular? Porque cada um tem uma medida. Alguns têm um grau de moralidade maior, outros menor. Outros nem têm moral. Mas a fé, por que ela é uma qualidade moral essencial? Porque esta fé, ela é uma virtude que precisa estar presente na nossa vida. E cada um na sua medida. E se a sua medida é pequena, ore a Deus que Deus aumenta a sua medida da fé. Veja, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Lembra que logo de início, no nosso resumo, está dizendo que a falta da fé nos impede de receber a graça. Claro que nos impede. Por quê? Como eu recebo a graça se eu não creio em Deus? É o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, ninguém pode agradar a Deus sem fé, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Isso aqui é uma promessa maravilhosa. Se você procurar conhecer mais a Deus, automaticamente você será recompensado. Vale a pena orar, jejuar, ler a palavra de Deus, buscá-lo, porque Ele recompensa de maneira sobrenatural. Sigamos aqui então. Que mais que esta fé demonstra? Que mais que é esta fé? Eu preciso dessa fé para poder crer em Deus. Eu preciso dessa fé para vencer o mundo. É impossível vencer o mundo sem fé. O príncipe deste mundo já governa há muito tempo. Agora eu só consigo vencê-lo se eu tiver fé. Vamos lá para a palavra de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus. Nós já estudamos sobre nascer de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, nascemos da água, nascemos do Espírito, nós vencemos o mundo. Por quê? Porque esta é a vitória daqueles que vencem o mundo. Que vitória é esta? A nossa fé. Essa é a resposta. A nossa fé nos garante a vitória. Uma vez que já falamos do texto principal aqui do nosso resumo da lição, vamos aqui para o texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 até o 54. Dá uma lida aí, dá uma pausa, leia o texto e vamos seguir. Introdução. Vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo, registrados por João. Este livro, ele é essencialmente apologético. Ele vai defender o apóstolo João. Os apóstolos do primeiro século ali, da Ásia Menor, precisa defender a igreja, fazer apologia por conta da mistura, ou seja, por conta do sincretismo. Infelizmente, estava havendo um levante muito grande, estavam se achegando à igreja cristã os gnósticos, bem como os judaizantes helênicos, estavam invadindo a igreja. Que seriam os gnósticos? Os gnósticos, basicamente, eram dualistas e sincretistas. Eles baseavam sua crença no saber, baseavam sua crença no conhecimento e, com isso, iriam minando
a fé dos cristãos do primeiro século. Bem como os judaizantes, eles eram aqueles que queriam impor nos gentios a prática judaica, bem como aquele gentio que queria viver de modo dos judeus. E isso não tinha necessidade alguma, não tem fundamento bíblico. Pelo contrário, quando nós lemos Gálatas capítulo 2, versículo 14, nós vamos encontrar Paulo repreendendo duramente o apóstolo Pedro, porque Pedro, sendo judeu, não vivia como judeu e queria viver como gentil, e querendo impor aos gentios que vivesse como judeu. Olha que coisa! Então, Paulo vem e chama-lhe a atenção do apóstolo Pedro. Então, é importante, meu querido professor, que você discorra, sim, para os seus alunos, rápido apontamento a respeito desse teor apologético também do Evangelho que João escrevera. Amém? Vamos lá, primeiro tópico da lição, que é o contexto do milagre. O primeiro tópico é subdividido em 2 subtópicos. O primeiro é de volta à Galileia e o segundo, passando por Samaria. Eu vou fazer um resumo aqui dos dois para nós remirmos aqui o tempo. De volta à Galileia. Por que de volta à Galileia? Porque se você lembrar, e nós já estudamos sobre isso, tem vídeo aí no canal, no capítulo 2, Jesus Cristo vai a Caná da Galileia e lá em Caná da Galileia, Jesus Cristo opera o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, lá na festa do casamento em que a sua mãe estava e ele fora convidado com seus discípulos, ali acaba o vinho e Jesus Cristo opera este lindo milagre da transformação de água em vinho. E depois o noivo recebe o elogio do mestre Sala, porque o vinho que Jesus transformara era melhor que o primeiro vinho que havia sido entregue para os convidados. Agora, Jesus Cristo está na Judéia. E na Judéia, ele, chegando no templo, claro, ele vai fazer a purificação do templo. Quando ele encontra ali no templo e vê os mercadores vendendo, comprando, fazendo negociatas com as coisas que não deveriam ser. E ele repreende, expulsa dali. Quando nós lemos o livro de Lucas, ele faz o chicote e dá-lhes algumas chulapadas naqueles homens para que eles saiam e para se cumprir ao que estava escrito sobre o zelo dele pela casa do Senhor. Bem como Jesus Cristo, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração e vocês estão fazendo dela covis de ladrões, né? Então, Jesus Cristo limpa ali na Judéia e agora, quando Jesus Cristo se propõe voltar para a Galileia, o mesmo Jesus Cristo que aqui no capítulo 4, no versículo 44, João deixa registrado que o mesmo Jesus que testificou que um profeta não tem honra na sua própria casa, agora volta para a sua terra, para a Galileia. Só que a Bíblia diz que faz necessário ele passar por Samaria. É necessário que ele volte, mas entre em Samaria. Por que é necessário? Porque ele precisava operar um milagre ali, o milagre da salvação. Ele precisava encontrar com aquela mulher para ali em Samaria tratar o interior daquela mulher para que ela pudesse ser uma bomba atômica na mão do Senhor. Veja que ela tem um diálogo com Cristo, perguntando onde é que devemos adorar? Aqui nos poços de Jacó ou nos montes em Jerusalém? Jesus Cristo, nem aqui nem acolá. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E Jesus Cristo conversa com ela, fala a respeito dos maridos que ela teve e do que ela está no momento e que não é dela. Naquele momento ela veja o que é as profetas, né? Aquele diálogo que já estava decorrendo ali. Jesus Cristo diz para ela que se ela bebesse da água que ele desse, nunca mais ela teria sede. Então aquela mulher é impactada pela palavra, gera fé na vida dela e a partir daquele momento ela se torna uma missionária, uma pregadora do evangelho e sai pregando pela cidade e os homens da cidade ouvem o que ela diz, creem no que ela diz e vêm ver Jesus. Quando eles chegam
veem Jesus ensinando, pregando, eles dizem para aquela mulher, olha só, versículo 46, e diziam à mulher, aqueles homens, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, nós temos visto e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo. Essa mulher se tornou uma grande evangelista, uma grande missionária, porque Jesus Cristo precisou passar em Samaria. Isto é importante destacar para que você possa compreender o contexto aonde está inserido o milagre. Jesus vem da purificação do templo, passa em Samaria e agora está retornando para Galileia, para Caná da Galileia, onde outrora ele havia feito o milagre da transformação da água em vinho. Agora, chegando na Galileia, nós chegamos também no segundo tópico, que é subdividido em 3 subtópicos. A fé do oficial, ouviu falar de Jesus e um obstáculo aos milagres. Vamos lá então, a fé do oficial. Veja, este oficial, há um consenso entre a maioria dos teólogos renomados, dos grandes nomes da teologia e dos nossos professores, que este oficial seria um dos oficiais de Herodes, o Antipas. Este oficial provavelmente ouviu falar, claro que sim, porque nós sabemos que a fama de Jesus já estava bastante espalhada, já estava bastante difundida pela sociedade. E este homem ouviu falar que Jesus Cristo tinha poder, operava milagres. E então, assim como muitos vinham até Jesus para receber o milagre, esse homem não foi diferente. Quando ele ouviu falar de Jesus, seu filho está doente. Então, primeira coisa, quando ele ouviu falar de Jesus, fé. Então ele vem ao encontro de Jesus, toma uma atitude. A fé necessariamente está acompanhada de atitudes. Então este homem agora, ele ouviu falar de Jesus de uma maneira ou de outra, ou por muitos milagres, ou talvez apenas pelo milagre ali que aconteceram na cidade dele algum tempo atrás, quando Jesus transformou a água em vinho. Na verdade, não na cidade dele, né? Porque ele é de Cafarnaum, 24 quilômetros dali da Galileia, mas ele ouviu falar dos milagres de Jesus. E ele, ao escutar isso, ele corre, soube que Jesus está próximo, vem até Jesus e roga para Jesus no versículo 47. Ele roga para Jesus que Jesus descesse e curasse o seu filho. Mas antes de entrarmos mais especificamente aqui no pedido dele, veja a importância de se falar de Jesus Cristo. Veja a importância de se falar das grandes maravilhas que Jesus Cristo faz em nossas vidas, que Jesus Cristo opera em nosso meio. A importância de se falar das Escrituras Sagradas, porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, destaque muito bem isso, meu caro professor, para que o seu aluno seja incentivado a transmitir, porque às vezes recebemos milagres da parte de Deus, recebemos bênçãos maravilhosas, temos algo para transmitir, temos a palavra de Deus e nós não passamos para frente, guardamos isso conosco. Se este homem não tivesse escutado a palavra de Deus, ele não teria obtido o resultado que teve, ou seja, a cura do seu filho. Aí eu me recordo de um texto do próprio apóstolo Paulo, quando nós encontramos aqui em Romanos, que já está marcado aqui, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como. E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos pregar. É necessário haver um incentivo. É necessário que o professor estimule isto nos alunos para que eles possam falar. Veja,
Este oficial só recebera a sua petição porque ele ouviu um dia falar do milagre. Ele ouviu falar do Cristo, do Deus vivo que habita do Verbo que se fez carne e habita entre nós. Quando ele ouviu falar, então ele vem, corre e intercede. Quando nós falamos, alguém é impactado e este alguém vai até Jesus. É importantíssimo nós falarmos de Jesus Cristo. Anote essas referências, Romanos 10, 17, Romanos 10, 14, para que você possa aí transmitir na sua aula. Obstáculo aos milagres. Qual seja o maior obstáculo de receber um milagre? Lá no início eu disse que a falta da fé impede de receber milagre, impede de receber a graça, impede de receber poder. Por quê? Porque tem um obstáculo aí, a ausência da fé. Mas Jesus Cristo é o mesmo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, no versículo 8, ele diz: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou, continua sendo o mesmo. Então, não foi Jesus Cristo o culpado de não se ver mais milagres, de não se ver mais maravilhas. Quem que mudou? O homem. Nós mudamos. Então, o maior obstáculo está em nós mesmos, a falta de fé, a falta do exercício da fé, dentre algumas inserções, alguns enxertos que têm chegado e muitas vezes nós, por falta da palavra de Deus, de ler, de estudar a palavra de Deus, acatamos, aceitamos. Por exemplo, o autor, pastor Silas, ele coloca aqui que, além da falta de fé nos impedir de receber graça, poder e milagre, no século XIX chegou o racionalismo solapando a fé. Naquele momento surge um liberalismo que começa a mitigar, ou seja, ele começa a querer racionalizar o milagre e a fé, querer dizer que o milagre tem que ser explicado naturalmente. Não tem como explicar. Milagre é milagre, o nome já diz. Não tem como você explicar a ressurreição de um morto. É um milagre. Não tem como você explicar um cego de nascença ver. É um milagre. Essa explicação só se dá pela fé, crendo no Deus Todo-Poderoso. Mas se eu não tiver fé, automaticamente eu sou impedido de ver milagres e a minha incredulidade me impede de receber também milagres. E não somente isso, mas estes liberalismos, essas doutrinas falsas, muitos aí que às vezes dizem que é até charlatanismo a operação de milagre, estes precisam ser repelidos através da palavra. Aliás, o pentecostalismo, ele é firmado na palavra de Deus. A nossa experiência cristã, ela está firmada na palavra de Deus. E quando eu disse que o pentecostalismo, eu digo sobre o verdadeiro pentecostalismo, porque sim, eu tenho que admitir que há com certeza o falso pentecostalismo, aquele que é apenas o barulho sem conteúdo. Por isso que a fé, ela é gerada pelo ouvir da palavra de Deus, não pelo ouvir do barulho, do ruído, mesmo porque nem sempre no barulho Deus está. Às vezes Deus está na brisa suave, na exposição metódica, na exposição minuciosa, detalhada da palavra de Deus. E por vezes também Deus pode falar no meio de um fogo, de um terremoto, por que não? Ele tem seus métodos, mas preciso admitir que sim, existe o falso pentecostalismo. Mas o verdadeiro, ele está baseado na palavra de Deus. E o terceiro tópico, que também está subdividido em alguns subtópicos, em 3 subtópicos. O primeiro é o oficial creu e foi, os heróis da fé, e por último, a crescendo na fé.
esse oficial, ele já demonstra fé quando ele ouviu falar de Jesus, e quando ouve, automaticamente gerou fé no seu coração. Agora que gerou fé no seu coração, ele mais uma vez escuta alguém dizer: sabe aquele Jesus que operou um milagre que você conhece? Ele está chegando aqui na nossa redondeza, na nossa região, nas cercanias da cidade. Este homem, imediatamente, sabendo da situação do seu filho, corre, vai ao encontro de Jesus. E quando chega em Jesus, já demonstrando a fé dele, a atitude dele demonstra a fé, porque não estou falando de um judeu, não estou falando de um hebreu, estou falando de um gentil, estou falando de uma autoridade de Herodes. E agora ele vem, chega em Jesus e roga: Jesus, venha, desce até a minha casa, porque o meu filho está enfermo. Agora, é interessante que Jesus Cristo traz uma frase aqui, uma afirmação. Jesus não pergunta, Jesus simplesmente afirma. Olha só o versículo de número 48. Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Só que Jesus Cristo é maravilhoso, né? Porque ele testa, ele prova a fé. Lembra da mulher Sirofenícia? Como ele provou aquela mulher? E aqui para este homem, do mesmo modo, o homem pede para ele descer com ele, porque o filho está enfermo. Ele vem e fala: você só vai crer se eu operar milagre? Só que ele não fez a pergunta como a minha entonação aqui, ele diz: você só crê se vê milagre. O homem não responde palavra, o homem simplesmente reforça. No versículo 49, o oficial diz para ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha só, antes que meu filho morra. Uma vez mais ele reforça, reitera o seu pedido para Jesus, e naquele momento ele demonstra uma fé já maior do que a primeira. Ele está vindo numa crescente. Agora, veja o que acontece. Jesus diz para ele: vai, teu filho vive. O homem demonstra uma fé que nós precisamos aprender. Porque, por vezes, recebemos a ordem mediante a palavra. Recebemos a ordem de Deus, transmite paz aos nossos corações, mas ainda assim nós não fazemos nada ou queremos questionar alguma situação. Sabe o que esse homem faz? Ele simplesmente vira e vai embora. Ele crê imediatamente na palavra de Deus, imediatamente na palavra que Jesus Cristo falou para ele. Ele vira as costas: tá bom, tô indo. Se ele disse que meu filho está vivo, está. Ele tem a palavra final. Então, ao chegar na sua terra, em Cafarnaum, os seus servos vêm de encontro com ele, e quando os servos chegam diante dele, os servos diz para ele: seu filho vive, o menino está curado. Ele quer compreender o milagre, então ele pergunta: desde que hora que o menino está bom? Ele vem de uma caminhada. Então o seu servo diz para ele: desde ontem, às 7 horas da noite. Naquele momento, ele entende que foi o mesmo horário em que Jesus Cristo falou para ele: vai, o teu filho vive. Aí é interessante, quando ele foi evangelizado, quando alguém pregou para ele, falando dos milagres de Jesus, quando ele ouviu falar das grandezas de Jesus, ele já creu. Quando ele ouviu falar que Jesus Cristo estava chegando na Galileia, ele correu para Jesus, demonstrando uma atitude de crença, de fé. Quando ele pede para Jesus, Jesus Cristo transmite-lhe aquela frase, de repente ele reitera o pedido, ele traz novamente uma atitude de fé. E agora a Bíblia registra aqui no versículo final que nós lemos, que seria o texto áureo, a Bíblia registra que ele creu de novo. Quando ele entendeu que foi na mesma hora em que Jesus disse: o teu filho vive, a Bíblia diz assim: ele creu. Agora não só ele, toda a sua família creu também. A fé, ela salvou não apenas um homem, mas toda a família. E os nossos heróis da fé? Quando o escritor aos Hebreus
Inclusive, se você tiver uma Bíblia traduzida, a versão corrigida fiel, ela nos traz ali que a carta aos Hebreus ela é de autoria do apóstolo Paulo. Nós não temos nada que comprove isso, mas alguns dizem também pela forma literária, como está escrita ali, a semelhança com algumas cartas de Paulo, por isso até que alguns dizem ser do apóstolo Paulo. Mas é claro que não temos como comprovar isso e não há prova de que a carta é do apóstolo Paulo. No entanto, este autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, quando ele nos traz esta definição que a fé é a certeza do que vamos receber, de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem as coisas que não podemos ver, este autor, ele vem trazer esta definição, baseando esta definição na convicção firme, na certeza, naquilo que ele, como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos mais por vista, mas por fé. Eu não ando mais apalpando, agora eu creio tão somente, e é suficiente, e ele vai fundamentar, trazendo a história de muitos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, os homens que viveram pela fé, e nós vamos encontrar muito. Por exemplo, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Noé preparou a arca em dias onde não era natural, normal chover. Pela fé. Ou seja, lembra que eu disse que a fé vem acompanhada de atitude? Então Noé crê na voz de Deus, ele confiou naquela voz, submeteu àquela voz, então ele constrói algo sem saber se realmente choverá, porque nunca choveu, ele simplesmente creu. Então agora, por ele crer, ele tem certeza que cairá água do céu, que as comportas abrir-se-ão. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que ele não sabe onde é. Sai sem destino, como um nômade. Sai andando. Pega seus parentes, pega seus gados, seus bens e sai. Imagina que insegurança, nós iríamos ponderar tanta coisa. Puxa, como que eu vou fazer? Escola de filhos, isso, aquilo, outro. Então, é algo que deve ser destacado também, a questão da atitude na fé. A nossa fé, ela vem acompanhada de uma atitude. Abraão sai confiando na palavra de Deus, com a convicção fundamentada no ouvir do que? Da voz de Deus, na submissão a Deus, e vai. E assim por diante. E por último, crescendo na fé. Crescendo na fé, eu não vou nem repetir aqui, porque Jesus Cristo em Mateus 8 fala de pequena fé. Quando nós lemos Mateus 15, Jesus Cristo fala em grande fé. Então a fé tem medidas. A palavra de Deus nos ensina que a fé ela tem grau, ou seja, tamanho. Alguns têm uma fé como um grão de mostarda. Outros, Jesus Cristo diz, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Outros, homens de pequena fé. Mas como é que essa fé vai crescer em nós? Sabe como? Jejum, oração e palavra de Deus. Lembra de uma ocasião em que os discípulos não conseguiram repreender, expulsar um espírito maligno? Jesus Cristo vem, o homem traz para Jesus e fala, seus discípulos não puderam repreender. Jesus Cristo repreende e depois os discípulos perguntam para ele em particular e fala, essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Ou seja, com fé que é acrescida através de jejum e oração. Então, para que a sua fé seja aumentada, jejum, oração, palavra. Oração, jejum, palavra. Palavra, jejum e oração. Isso precisa andar junto na vida do cristão. Estimule o seu aluno a orar,
a jejuar e a ler a palavra de Deus, para que a fé dele cresça cada dia mais e mais e mais e mais. Paulo vai falar aos Filipenses a respeito da fé e assim, Romanos capítulo 13, versículo 2, e aí na sua lição tem algumas referências. E nós chegamos então à conclusão. A conclusão diz: estudamos a respeito do sinal, do segundo sinal da deidade de Cristo, registrado por João. Lembrando que João, o objetivo de João é demonstrar Cristo, ou seja, o Deus que vivia entre nós. Os milagres de Jesus eram sempre com a intenção de demonstrar Deus no meio do povo, Deus habitando entre nós. E João deixa isso muito claro. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, porque ela nos faz gerar fé, pois ela, a palavra de Deus, que produz fé em nossos corações. Romanos 10, 17. E nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Se aquele homem não tivesse ouvido, não teria ido em busca. Mas quando ouve, por isso que nós devemos pregar, falar, difundir a palavra de Deus. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós através da fé no Filho de Deus. Busquemo-lo mais. Que você possa buscar diariamente o crescimento da sua fé através da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus. Medite diariamente. E que Deus continue te abençoando. E eu quero te incentivar a se inscrever aí no canal, bem como compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Muito obrigado. Deus te abençoe.